Carta aos Gálatas, irmãos, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 16. Carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim o texto: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Irmãos, eu acho que há pelo menos 3 aspectos, no meu entendimento, que caracterizam o quanto nós somos maduros como cristãos, como servos de Deus, maduros espiritualmente. É um modo pelo qual eu tento avaliar a minha vida e eu acho que talvez te ajude a fazer isso também. Um deles é o nosso compromisso com o culto a Deus. E normalmente a gente muitas vezes pensa na obra de Deus, mas eu não estou falando da obra de Deus, eu não estou falando sobre fazer as coisas, eu estou falando sobre a nossa disposição de cultuar o Senhor, de honrá-lo, de reconhecê-lo como o nosso verdadeiro Deus. Porque pode ser que, e muita gente tem feito isso, confundido a obra com Deus. E imagina adorar a Deus por estar fazendo coisas. Fazer coisas realmente é um modo de render adoração, louvor a Deus. Mas as obras só fazem sentido quando partem de um coração que reconhecem a Deus como Senhor de todas as coisas, que reconhece a Ele como aquele que nós amamos, aquele que é o Senhor perfeito, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, eu acho que uma das coisas que caracteriza muito um cristão maduro é a disposição dele com relação ao culto, à adoração ao Senhor. Não apenas o culto público, não apenas esse culto corporativo com a igreja, mas o culto diário que eu e você prestamos nas nossas casas, ou quando fazemos qualquer coisa. Aquele sentido, aquele reconhecimento, irmãos, de que nós vivemos diante de um Deus totalmente santo, poderoso, digno, perfeito. Esse compromisso caracteriza realmente alguém que está crescendo em maturidade, está crescendo como cristão. Um outro aspecto que eu acho que caracteriza muito uma pessoa madura espiritualmente é o modo como ela lida com o sofrimento, o modo como ela lida com adversidades, quando a vontade dela não é feita. Isso acontece também quando a gente percebe, por exemplo, uma criança, A criança, quando ela está com fome, quanto menor ela chora, esperneia, ela se joga no chão. Por que ela é assim? Porque ela não tem maturidade, ela é uma criança. Ela é uma criança. Agora, fica um pouquinho mais complicado se a gente fizer isso, A gente já está um pouquinho maior, a gente precisa se controlar um pouquinho mais. Imagina-se que nós já temos maturidade emocional, neurológica, física, para a gente poder lidar um pouco melhor com essas coisas. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Alguém que ainda está nos primeiros passos da vida cristã, ele tem muita dificuldade em lidar com o sofrimento, em lidar com a decepção, em lidar com traição, em lidar com um calote que deram nele, uma fraude que fizeram, o pecado do pastor, o pecado do presbítero, alguém que persegue ele no trabalho, o fato dele estar complicado financeiramente durante muito tempo e não conseguir resolver essas questões.
O modo como eu e você reagimos a tudo isso, a todos esses sofrimentos, essas coisas, demonstram muito, irmãos, como está a nossa vida espiritual, como nós estamos diante de Deus. Essas coisas todas são muito ruins, são muito chatas, são muito difíceis. É inegável que nós precisamos mesmo chorar, sentir. Não tem como não chorar e não tem como não sentir. Mas alguém que é maduro espiritualmente, alguém que realmente está em Cristo, ele entende que isso faz parte do viver cristão. Isso aconteceu, irmãos, com o nosso Senhor. O Senhor Jesus sofreu do dia que nasceu ao dia que morreu. O tempo todo, muito mais do que eu e você. Isso aconteceu com os profetas. Isso aconteceu com os apóstolos. Isso tem acontecido com diversos irmãos em toda parte e em todo tempo. Então, o modo como eu e você lidamos com o sofrimento nos ajuda a perceber o quanto nós estamos maduros espiritualmente ou não. Pessoas mais imaturas, elas tendem a fugir de qualquer jeito, de qualquer modo. De qualquer modo. A situação está meio ruim em casa, eu quero me separar. Estão me atormentando muito no trabalho, eu quero pedir demissão. Não, mas você tem outro emprego? Como é que você vai manter sua família? Não, assim, Deus vai providenciar, eu só não posso ficar nesse ambiente tóxico. Eu preciso sair. Depois não sei como é que vai comer, né? Mas entendem que pessoas mais imaturas, elas vão ter a tendência a querer fugir. Simplesmente fugir. O problema está chato, está ruim, está demorado. Eu pensei que ia resolver em 1 ano, mas já tem 4. Eu vou fugir desse negócio, eu não quero viver assim a vida toda. Pessoas maduras espiritualmente vão entender que faz parte do viver cristão, algumas vezes, enfrentar problemas mesmo, irmão. Mesmo. Tem um evangelista do nosso presbitério, inclusive eu queria pedir a você que orasse por ele, é o irmão Joel. Ele está com um sério problema de coluna, está afastado da igreja. Eu, o presbítero Wellington e o pastor Danilo visitamos Joel recentemente, e ele disse a gente que, com essas dores todas na coluna, ele passou um tempo que ele tinha que dormir ajoelhado. Ele botava um travesseiro, se ajoelhava assim na cama, e era o único modo que a dor parava o suficiente para ele conseguir dormir. Depois de algum tempo, ele percebeu que se ele deitasse na cama, mas deixasse as pernas penduradas para o lado de fora, também a dor parava. E aí ele passou a dormir na cama com as pernas penduradas do lado de fora. Entendem que essas coisas acontecem mesmo, de verdade? Então, assim, o modo como eu e você reagimos a essas coisas, permanecemos fiéis ao Senhor, indica se nós somos maduros espiritualmente ou não. O último aspecto é isso que está no texto que eu li hoje. O quanto eu e você cuidamos daquelas paixões que ainda existem no nosso coração, daquelas atrações por coisas que não agradam a Deus, daquelas inclinações pecaminosas que ainda existem em todos nós, irmãos. Como é que nós lidamos com isso? É inegável que elas existem. Isso é inegável, não tem jeito. Todos nós, eu e você, enfrentamos esse tipo de coisa. Quando Paulo fala aqui, que ele cita essas obras da carne, né? Ele fala sobre imoralidade sexual. E é óbvio que se eu e você formos destrinchar, fazer uma relação de tudo que significa imoralidade sexual, é pouco provável que um de nós escape. Entende? É pouco provável, irmãos, que um de nós, por exemplo, diga assim: rapaz, pensa uma pessoa que não tem o menor resquício de imoralidade sexual na vida dele, na vida dela. É que quando a gente pensa nisso, a gente pensa em apenas coisas mais grosseiras, né? Pecados mais grosseiros. Mas não é isso. Não é apenas isso. Ele fala sobre impureza, sobre libertinagem, sobre idolatria, inimizade, rixas, ciúmes. Por que eu estou alertando os irmãos sobre isso? Porque muitas dessas coisas, irmãos, que nós percebemos em nós percebemos que a gente não consegue se livrar completamente delas. Elas até mudam no decorrer dos anos, amenizam um pouco a força, mas não desaparecem. Mas muitas vezes, por causa disso, a gente simplesmente desiste de lutar. A gente diz, é assim mesmo. A gente muitas vezes diz assim, eu sou uma pessoa ciumenta mesmo. Eu tenho ciúme da minha roupa, eu tenho ciúme do meu carro, eu tenho ciúme dos meus amigos, eu tenho ciúme do meu cônjuge, eu tenho ciúme dos meus filhos.
E inúmeras vezes a gente chega a colocar isso como apenas uma coisa boa. Se esse ciúme se referir a cuidado, a atenção, beleza. Mas no momento em que você acha que se 2 amigos seus saíram e não lhe chamaram, é porque eles têm algo contra você, isso não pode ser bom. Isso não faz o menor sentido. Entende? Não faz o menor sentido. Mas muitas vezes a gente acaba colocando isso como coisas que não são ofensivas a Deus, como coisas que são naturais. Eu não sei se a palavra é natural, irmãos. Eu acho que é comum a nós que vivemos no mundo, a nós que não fomos ainda completamente transformados. O Espírito Santo ainda está operando na nossa vida essa transformação, essa santificação. Mas é preciso que eu e você olhemos para a nossa vida, olhemos para textos como esse e analisemos a nossa vida diante da palavra de Deus, não tentando, irmãos, fugir ou dizer assim, olha, isso aqui é muito complicado. É muito complicado lidar com bebedeira, é muito complicado lidar com inveja, é muito complicado lidar com ira. Vocês sabem que eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa irracível, eu sou uma pessoa que explodo com muita facilidade. Eu sou assim. Entende que algumas pessoas podem dizer isso? Como se dissesse assim, olha, aceite que eu sou assim. Eu já aceitei, aceite você também, que eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim. Mas o que o texto diz, irmãos, é isso que eu queria nos lembrar nessa manhã, está aí no final do versículo 21. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendem que não é só uma falha pequena, que não é só uma coisa que a gente pode dizer assim, olha, eu tenho sido assim a vida toda. A vida toda eu tenho sido assim. Então, eu não sei se dá para mudar. Irmãos, nós precisamos realmente lutar contra essas coisas. Eu não estou propondo nenhum nível de perfeição nesse mundo. Eu sei que isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que se eu e você pensarmos, nós nunca vamos chegar a ser perfeitos e completos neste mundo, e a gente simplesmente parar, isso significa que nós estaremos caminhando para um lugar que nós não queremos ir. Entendem? Isso significa que nós não estamos vivendo no Espírito, isso significa que nós não conhecemos a Deus. Entende o que isso significa? É por isso que eu quero alertar vocês e me alertar. A gente precisa olhar para essas coisas, entender que são obras da carne, são coisas que não glorificam a Deus, são coisas que são muito e muito mais comum na vida de alguém que não nasceu de novo. E por conta disso, essa pessoa, diz o texto, ela vai se perder eternamente. Irmãos, não herdar o reino de Deus significa passar a eternidade no inferno. Entendem o que é isso? Não herdar o reino de Deus é passar a eternidade afastado de Deus, num lago que arde, que queima, com fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de a segunda morte. Não é só o seu modo de ser, não é só porque você é ciumento e pronto, porque você é irado e pronto, porque você é um impuro sexual e pronto, não é só isso. É o seu destino eterno, o meu destino eterno. E a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Paulo diz, eu declaro a vocês, como antes já os preveni, já preveni vocês antes disso. Tenham atenção. E ele nos mostra como deve ser a nossa vida, como é a característica de alguém que nasceu de novo, que está amadurecendo espiritualmente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são características, irmãos, que eu e você precisamos desenvolver. Algumas dessas coisas são mais naturais para a gente. Algumas delas são mais fáceis para mim ou para você. Algumas pessoas, por exemplo, são um pouco mais alegres, né? Outras são um pouquinho mais quietinhas, um pouquinho mais retraídas. Mas eu e você precisamos, acima de tudo, a alegria que ele fala que realmente é um fruto no Espírito, do Espírito, é a alegria de conhecer a Cristo, de saber que é salvo. É aquilo que a gente chama, irmãos, de felicidade, né? De saber que nós estamos em Cristo.
Isso não depende das circunstâncias, isso não depende se a gente está com uma dor muito forte na coluna, se nós estamos endividados ou com muito dinheiro, se o nosso carro está funcionando perfeitamente, ou se tem um ano que ele quebra todo mês, que a gente já fica, misericórdia, de novo. Entende? Independe dessas coisas. É algo que está dentro do nosso coração. Essas coisas, irmãos, precisam ser cultivadas por mim e por você. Da mesma forma que eu e você precisamos ter consciência daquilo que são obras da carne na nossa vida, nós precisamos ter consciência daquilo que é o fruto do Espírito e nos esforçarmos no sentido de vivermos essas coisas. Algumas pessoas podem dizer assim, mas pastor, você não acha que vai ser um negócio meio forçado se eu tentar ser uma pessoa paciente, uma vez que eu não sou? Se eu tentar ser uma pessoa bondosa, se eu não sou? Não é, irmãos. De jeito nenhum. Claro que não. Quando eu e você nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, isso nunca vai ser hipocrisia, isso nunca vai ser falsidade, isso vai ser apenas desejo de adorar e servir ao Senhor. Mesmo quando não é exatamente isso que está no nosso coração. Será que todas as vezes que você ajudou alguém, você estava morrendo de vontade de fazer isso? Será que você estava morrendo de vontade? Ou você estava que nem um colega me contou uns anos atrás, que ele disse que entendeu que deveria ajudar financeiramente um irmão, e ele ficou pensando, mas pode ser que tenha sido o diabo que colocou isso na minha cabeça. Eu vou fazer um teste com Deus. Se dentro de 5 minutos passar uma Brasília amarela na minha frente, foi Deus. Não, dá para você um negócio desse? Dá para, é claro, naquela época tinha Brasílias, isso era coisa de 25, 30 anos atrás. Mas, nada, passou nada, Dudu. Nem a pau. Entenda, irmãos, que nem sempre que a gente faz algo bom, que a gente quer ajudar alguém, a gente faz isso porque está morrendo de vontade de fazer. A gente faz porque essa é a vontade de Deus. Pode até não ser a nossa, mas é a vontade de Deus. E nós somos discípulos de Cristo. Lembram quando Cristo diz, olha, se você quiser ser meu discípulo, você vai precisar negar a você mesmo, fazer aquilo que eu quero, e aí me seguir. Quem é o discípulo de Cristo? Alguém que mesmo sem vontade de ajudar, sem ter a menor disposição, ajuda. Porque essa é a vontade de Deus. Pode não ser a nossa, pode não ser a minha, mas é a vontade de Deus. E eu e você que nascemos de novo, nós não pertencemos a nós mesmos, irmãos. Nós somos de Cristo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. É por isso que nós o chamamos de Senhor e de Mestre. Ele é o nosso Senhor. Algumas vezes a gente faz coisas que não são a nossa vontade, mas que são a vontade dele. Então Paulo diz, no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo quer dizer é, você nasceu de novo? Você entende que você nasceu de novo? Você vive no Espírito? Então, em nome de Jesus, ande no Espírito. Em nome de Jesus, não se vanglorie de ser uma pessoa que explode com facilidade. Não fique tranquilo com o fato de ser uma pessoa ciumenta. Não fique em paz com o fato de ser uma pessoa descontrolada financeiramente. Não fique em paz não, sabe? Admita que isso é algo errado. Não fique em paz com o fato de que você gosta de beber, mas sempre passa do ponto. Não fique em paz com o fato de que você gosta de beber, mas isso tem trazido um transtorno muito grande na sua casa, porque sua esposa detesta isso. Mas você ama muito mais a bebida do que a paz na sua casa. E aí, não, mas a Bíblia não me proíbe de beber. Isso está trazendo um transtorno dos infernos na sua casa. Aí você fica em paz. Não, mas a Bíblia não me proíbe. Sim, e com relação à sua esposa? E com relação ao que está acontecendo na sua casa? Entende? Eu e você precisamos olhar para essas coisas e não ficar passando pano para a gente. Dizendo, rapaz, é natural, é assim. Não é, irmãos. Não para quem nasceu de novo. Nós precisamos da graça de Deus para realmente vivermos no Espírito. Vamos orar ao Senhor, agradecer por sua palavra e pedir a Ele que nos sustente. Senhor Deus, nós confiamos na obra do Teu Santo Espírito, que dia após dia tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos santificado. Nós pedimos perdão ao Senhor
pelas vezes que temos ficado em paz com os nossos pecados, pelas vezes que achamos que é apenas uma coisa boba. Mas diz a tua palavra, Deus, que viver dessa forma é caminhar para viver diretamente distante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, nos ajude, nos desperte, sensibilize a nossa consciência com relação a essas coisas. Nos ajude, Deus, a entendermos que nós precisamos andar no Espírito, se é que vivemos no Espírito. Nos ajude, Deus, no nome de Jesus, a entendermos que nós precisamos fazer a Tua vontade, mesmo quando não é a nossa. Mesmo quando o nosso coração deseja ardentemente ir em outra direção, nós somos do Senhor, não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por sangue. O Senhor comprou a nossa vida, nós temos um Senhor e um Mestre. Ajuda-nos, Pai, neste sentido, para que nós possamos honrar ao Senhor com tudo aquilo que fazemos. Quero rogar a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que vai pregar a Tua palavra nesta manhã, que vai falar do Senhor, que vai dar aula. Abençoa, Deus. Dá sabedoria, Pai, no nome de Jesus, que tais pessoas sejam instrumentos do Senhor para a edificação da Tua igreja, Pai. Quero rogar ao Senhor que a todos nós que estaremos ouvindo, que nos dê um coração sensível, que fale conosco, que nos ajude a termos atenção enquanto estes irmãos falam, Pai. Fala conosco e nos edifica, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Vamos para nossas classes, irmãos?